Estimados irmãos, estimadas irmãs da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Estamos no domingo de Ramos. E nesta semana que se inicia, queremos aprender com Jesus de Nazaré uma outra maneira de viver, a trilhar um novo caminho que não passa pela degradação ambiental, pela corrida desenfreada e nem pela suntuosidade dos tempos. Um caminho que reconhece a vida como um lugar privilegiado da presença amorosa de Deus. Nesta semana, queremos aprender com Jesus de Nazaré a enfrentar a humilhação, traição, indiferença, dor, sofrimento e morte. Queremos aprender a ser sinais de esperança no Deus da vida, em meio a tantos sinais de morte. Nos unimos aqui, hoje neste domingo, como pessoas que acreditam que a infinita misericórdia de Deus continua regando o cotidiano da nossa vida e que confiam em meio à morte, que sempre haverá um ramo verde de esperança, pois bendito o que vem em nome de Deus. Acolhemos vocês com as palavras bíblicas, conforme o Evangelho de João, no capítulo 12, o versículo 23, onde está escrito assim: Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Assim nós nos unimos em celebração, em nome de Deus, em nome de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, e em nome do Espírito Santo, o nosso Consolador. Amém. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Muitas são as vozes que clamam no caminho, muitas são as dores das pessoas em sofrimento. Ouvimos vozes de perto e de longe, de pessoas amadas, de pessoas desconhecidas. Muitas são as dores das pessoas pelo caminho, pessoas em sofrimento, e juntos, irmanados, irmanadas, clamamos a Deus e pedimos que Ele tenha compaixão. Pedimos, ó Deus, sara o teu povo, cura e transforma. Pelas dores deste mundo, tem, Senhor, compaixão. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só
tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Oremos. Ó Deus, Tu que te revelas na cruz e no sofrimento, na Tua palavra, concede que compreendamos o Teu jeito de agir em nossa vida, para que não caiamos em tentação quando nossa fé é abalada e nos sentimos vazios, desorientados, desorientadas, e para que mesmo nas situações de sofrimento e desespero, seguremos confiantes a Tua mão. Abre, ó Deus, nossos ouvidos, nossa mente e corações, para que a palavra encontre terreno fértil em nós. Transforma, ó Deus, nosso falar e nosso agir. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e sempre. Amém. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor. Felizes os que buscam a justiça e o amor. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor. Felizes os que buscam a justiça e o amor. Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 11. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Até aqui, palavras de vida e salvação. O amor de Deus, a graça de nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Observem uma vez crianças brincando
ou jogando jogos de computador. Creio que mais de 80% desses jogos e brincadeiras são de vencedor e vencido. Muitos são também os jogos de guerra, de combate, onde pessoas matam e morrem, onde os fortes eliminam os mais fracos. Se propusermos às crianças fazerem brincadeiras de cooperação e jogos de paz, elas provavelmente, num primeiro momento, vão ter alguma dificuldade em pensar em jogos e brincadeiras de paz. Como podemos brincar de paz? Como podemos promover a paz na realidade em que vivemos? Essa é uma pergunta de difícil resposta, com a qual seres humanos se debatem ao longo da história. Na semana em que continuamos a ouvir, a falar da guerra na Ucrânia, do massacre de pessoas, essa pergunta ela se torna ainda mais relevante e mais latente. O que podemos fazer para alcançar a paz? Isso sem contar que mais de 30 guerras acontecem ao redor do mundo. Guerras que não aparecem na mídia no dia a dia. Em algum momento, alguém vai ser vencido, alguém vai ser dominado, alguém vai ceder e então haverá paz. Mas que paz vai haver? Como fazer com que essa paz seja mantida? Perguntas assim também passavam pela cabeça das pessoas no dia que Jesus entrou em Jerusalém de forma triunfal, montado em um jumento. Boatos sobre Jesus haviam chegado antes dele a Jerusalém. Dizia-se, por exemplo, que ele podia curar doentes, que ele podia transformar 5 pães e 2 peixes em alimento suficiente para alimentar uma multidão. Dizia-se, inclusive, que ele tinha o poder de ressuscitar mortos. Ali, certamente, se tratava de uma pessoa com a qual valia a pena se ocupar. E pudesse a gente ter um milagreiro assim como o rei, isso não seria nada ruim para o povo. Imaginava-se também que ele, Jesus, pudesse expulsar os romanos pelos portões da cidade afora. Haveria de reinar paz. Não haveria mais fome, nem violência. Ou não se precisaria mais ter medo de doenças como lepra, cegueira e impossibilidade de caminhar. Que vida poderia se ter na terra do próprio Deus e com o governo dele? Com ele como rei? O reino de Davi, pelo qual se esperava há 1000 anos, desde que Davi havia sido rei, poderia finalmente ser construído de novo. Com todas essas inacreditáveis qualificações, Jesus seria um sucessor à altura do rei Davi. O inimigo seria vencido, paz para as necessidades do povo. Seria finalmente uma realidade. Esses eram os sonhos e esperanças com os quais Jesus se deparou ao ser recebido com júbilo
pela multidão na sua entrada em Jerusalém. Também era o desejo de Jesus tornar esta paz realidade. Este é o ponto onde a pergunta para as crianças se torna interessante. Paz? E paz é sempre paz? Sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, disse, é a realização da palavra de Zacarias. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, manso, sentado num jumento. O humilde e manso tem a ver com vencedor. Não há dúvida de que a paz com a qual Jesus vem é de outra raiz do que aquela esperada pela multidão. Não fica dúvida de que as expectativas dessas pessoas foram frustradas quando Jesus não imediatamente enfrentou os romanos e os expulsou de Jerusalém. Mas falava em oferecer a outra face. De não somente amar os amigos, mas amar também aos inimigos. E tem ainda a questão da mansidão. Como acreditar que uma pessoa mansa pode vencer? Vencedores são pessoas autoconfiantes, com espírito de combate e força. É importante constatar isso. O reino de Deus não é deste mundo. A paz que ele traz não é necessariamente uma paz para este mundo, um mundo de paz ou uma paz para os tiranos deste mundo. Só precisamos olhar à nossa volta para este mundo inquieto, para constatar que a paz ainda não é uma realidade. Quando se fala da paz garantida pelas armas, a paz diante da opressão, a paz diante do demônio da fome, a paz diante da injustiça que reina. Não há paz possível assim. A paz desejada aquela vez em Jerusalém, com a entrada de Jesus em Jerusalém, consistia em Jesus subjugar e retribuir todo o mal causado pelos romanos e sua tirania. Mas essa não era a paz que Jesus veio trazer. Esta não é a paz que Jesus veio trazer ao mundo. Era muito mais uma paz de crer que Ele era o Filho de Deus e de que o seu reino de paz não é deste mundo, como era o reino de Davi, mas um reino muito diferente, o reino de Deus. Podemos pensar, sim, para o que isso pode ser bom hoje? Estamos aqui em um dia a dia competitivo, onde a mansidão não necessariamente é uma qualificação pedida pelo mercado do trabalho, por exemplo, onde eficiência, iniciativa, agilidade, uma boa dose de autoconfiança são qualificações altamente valorizadas. Competitividade é muito valorizada. Imaginem um currículo para uma empresa onde o candidato, a candidata escreve que é manso, mansa, que é humilde. Nós sabemos o que seria feito com um currículo desses. Ele certamente iria parar no fundo de alguma gaveta.
Imagine então alguém assim, humilde, manso, querer ser rei. Não combina com este mundo. Jamais alguém assim poderia ser rei. Aqui estamos em um mundo cheio de guerra, de violência, de miséria, de morte e de destruição. O que fazer com uma paz onde mansidão é tão irreal? A mansidão da qual Jesus fala. O que nós podemos fazer com a paz que Jesus anuncia, que Ele vem trazer? Ela parece tão irreal. Podemos fazer tudo a partir dessa paz. Isso sim. A paz de Deus, ela não é uma grandeza política que pode ser espalhada com uma mão sobre as nações em guerra. A paz de Deus, ela é difícil de ser vivida na realidade do mundo. A paz de Deus fala ao mais íntimo do ser humano, ao nosso mais íntimo. A paz de Deus é aquilo que é dado ao ser humano a fim de que, apesar de tudo, tenhamos os olhos da esperança. A paz de Deus é aquilo que ajuda a levantar quando caímos e achamos que não conseguiremos mais seguir adiante. Enquanto o mundo existir, a palavra de Deus continuará anunciando uma realidade onde a vida é cuidada e protegida acima de tudo. A palavra de Deus, a imagem do homem sentado sobre o jumento, anuncia consolo aos oprimidos, anuncia esperança aos presos e comunhão aos que estão sozinhos. Como palavra viva, Deus age em todas as situações e em todas as pessoas. Deus acompanhou e acompanha as pessoas com a sua paz até as situações limite de sua existência. Ele foi junto até a mais profunda escuridão e ali trouxe luz. E também nos segurou na pior tempestade de nossas vidas. Esta é a paz com a qual Jesus veio, aquela vez em Jerusalém. Esta é a paz com a qual Jesus vem a nós ainda hoje. Esta é a paz que Ele presenteia a pequena criança ao ser batizada. Ele o faz ainda que seja diferente de como o mundo deseja. Jesus o faz para que, apesar de tudo, tenhamos coragem de sair e de viver a nossa vida. Viver a nossa vida para nossos semelhantes como para nós mesmos. Que o cuidado com a vida de toda a criação, o cuidado com a vida de nossos semelhantes, sejam a nossa saudação ao Filho de Deus vivo, neste domingo de Ramos e em todos os dias de nossa vida. O amor de Deus, que é maior do que o nosso entendimento, guarde nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava.
o jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto Oremos. Amado e misericordioso Deus, a Ti chegamos nesse dia, assim como somos. Tu nos conheces e antes mesmo de podermos expressar com palavras, já sabes das nossas necessidades. Estamos no domingo de Ramos e essa semana vai ser repleta de momentos de oração e profunda reflexão. É um tempo em que refletimos sobre o sentido da vida e também da morte. Agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado na semana que passou. Mesmo em meio a tantas preocupações, nos sentimos amparados e amadas por Ti. Diante de Ti, rogamos por toda a Tua igreja, a ministros e ministras, para que, seguindo os passos de Teu Filho, nosso Senhor, encontrem também coragem para levar adiante palavras proféticas nesse tempo tão confuso em que vivemos. Rogamos pelos nossos governantes para que eles cuidem bem do Teu povo. Oramos, ó Deus, pelas pessoas enfermas, entristecidas, solitárias, em necessidades que em Ti encontrem forças para enfrentar as dificuldades que a enfermidade traz. Que a fé as fortaleça.
Oremos, ó Deus, pelas pessoas que necessitam de palavras de ânimo e conforto, pelas famílias enlutadas, por aquelas que não têm lar, para que elas encontrem corações solidários e mãos generosas. Une, ó Deus, as famílias para que possam viver a fé em todos os âmbitos da existência. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Sustenta e anima-nos por Cristo, que nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sobre os nossos corações e nossas casas, seja a bênção de Deus. Em nossa vida e paixão, seja o amor de Deus. Em nossa despedida e até um novo começo. Sejam os braços de Deus que nos acolhem e nos conduzem de volta ao lar. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos nós e em sua casa. Amém. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar.